Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um quadro, mais um episódio do nosso quadro Teologia Pra Quê? O seu quadro de teologia aqui no canal do Dizascope. A nossa ideia é colocar a teologia aplicada no dia a dia e eu espero que esse quadro abençoe muito você. Nós estamos com um convidado aqui que já veio aqui algumas vezes, então se prepara que eu tenho certeza que esse podcast vai te abençoar demais. Bora lá! Meu amigo André Galina. Que Pastor honra. André Galina. Até que enfim nos encontramos. Pois é. Houve alguns desencontros. Pois é. Questão de horário. Seja bem-vindo, cara. Pô, obrigado, Léo. Que prazer estar aqui. Aprendo com você à distância. Quase nos encontramos num evento por aí e agora estamos tendo o privilégio É de a estar sua aqui. terceira vez aqui? Acredito que sim. Já gravou com o Dô, você, sua esposa e o Dô. Sim. Já gravou com o Johnny. Só Sim. você e ela. Foi eu e minha esposa também. Você e ela. Agora é a terceira vez. Sim. Então a gente tem um combinado. Não sei se você sabe, não sei se a Nath avisou você. Olha, não tô sabendo. Então, terceira vez a pessoa começa a fazer parte do Dizascope. Aí a gente manda um boleto de comemoração. Daí qualquer conta a gente vê, depois você deixa só um e-mail pra equipe. Pode ficar tranquilo. Já tem uns e-mails pra encaminhar esse boleto também. Entendi, então beleza. Falei pro Vitor Fontana, porque também foi a terceira vez que ele tem um amigo que gosta de ir da casa. Aí ele passou podcast bibotalk, passando muito bibo. Bom, muito bom. Meu amigo, obrigado por separar um tempo na sua rotina de pastor, pai, marido, na correria toda e estar com a gente mais uma vez, de verdade. A honra é toda minha. E é um prazer estar aqui nessa mesa, aprendendo e podendo também compartilhar alguma coisa. Muito bom. Eu gosto de fazer uma pergunta que é até o tema do quadro que a gente inicia todo o podcast, que é compreender como que você entende ou qual é o significado que você entende que a teologia tem para a vida. Então, ao seu ver, a sua perspectiva, teologia serve para quê? Qual é a finalidade da teologia? Teologia, né? Na minha experiência, assim, olhando para o conceito, a gente sabe, né? O conhecimento de Deus. Mas para mim aponta para a vida, algo vivo, porque Deus está vivo. Então teologia, a única coisa que ela não pode ser é morta. E na minha experiência isso me leva à devoção. Essa é a palavra que me vem à mente. A minha experiência com a Bíblia foi muito forte quando eu me converti. Eu me converti e não sabia nada de Bíblia, Léo, nada. Então eu tive uma experiência com 16 anos com Jesus. E foi uma experiência de novo nascimento, uma experiência arrebatadora com Cristo. E eu ganhei uma Bíblia. E a primeira coisa que eu fui foi procurar o livro de André na Bíblia. Que eu falei, ele foi um apóstolo, deve ter um livro dele lá. Eu achava que Gênesis era um cara, Apocalipse era outro. Eu achava que eram pessoas. Eu não tinha ideia nenhuma. E aí, na época, uma líder da igreja, ele falou, não, começa lendo por Mateus, pelo Novo Testamento. E eu comecei a ser perseguido em casa, cara. Meu pai falou, você não pode ler a Bíblia. Você vai ficar louco. E meu pai é um católico não praticante. Eu comecei a ler a Bíblia no banheiro. E aí, cara, eu comecei a ler a Bíblia de joelhos, chorando. E eu lembro que as lágrimas caíam, porque eu não entendia nada. Deus, me revela a sua palavra. Então, pra mim, quando eu fui estudar teologia, fazer curso de teologia, livros teológicos, eu nunca me esqueço do banheiro, com 16 anos. Deus, me explica isso. Bom. Então, teologia pra mim é algo que tem a ver com a minha relação com Deus. A palavra movimento, vida. Pra mim, me remete muito a essa experiência de meu coração em chamas, enquanto minha mente é renovada. Muito bom, muito bom. Uma teologia no banheiro. Não, cara, porque assim, eu venho de uma família também católica, e apesar disso, meus pais nunca me perseguiram, até pelo contrário. Minha mãe, eu lembro que às vezes tinha culto no sábado, na igreja que eu me converti, aí chegava no sábado, às vezes eu não ia no culto, né? Era um sábado que eu não ia, minha mãe ia lá, cara, na porta do meu quarto. Não vai na igreja hoje e tal. Então, Ai, que bênção. Foram muito apoiadores da minha conversão, até graças a Deus por isso. Meu amigo, você trouxe uma mensagem que impactou muitas pessoas. Eu vi muitos feedbacks positivos. Aliás, está no YouTube. Você que quer ver essa mensagem sobre a teologia de Jesus, o aspecto do amor de Cristo, do serviço de Cristo enquanto alguém que está saudável e presta esse serviço. Qual foi a ideia da construção? O que o Senhor feriu o seu coração nessa mensagem que te levou a ministrar sobre isso? Uau, é até difícil falar de uma mensagem, né? Nós pregamos ali dentro da conferência Divinamente, e no tema ali foi Amando como Jesus ama, porque quando eu fui convidado para aquela conferência, eu vi os preletores, falei, uau, de verdade, com toda honestidade, eu não tenho muito o que acrescentar, são grandes pregadores, né? Douglas, Val, a minha esposa, o Diogo Dantas, entre outros irmãos que por ali passaram, o próprio Jonatas. E de verdade, quando eu fui orar, eu fui levado ao Senhor a algo que já tinha meditado há algum tempo atrás, que eu vinha meditando com a igreja.
E Deus falou claramente pra mim que a maior marca de uma alma saudável, de um cristão saudável, é a capacidade de amar. E aí João 13, cara, assim, eu olhei pra Jesus e ali eu vi a teologia de Jesus. Eu lembro que uns 2 meses antes dessa conferência Divinamente, a gente fez uma conferência teológica lá na igreja. E inclusive conectamos pessoas de tradições teológicas diferentes. Legal. Ministrou a Carol Bazo, o Davi Lago, o Marcondes, o Davi Hiker, tudo na mesma conferência, os nossos pastores também. Até nos chamaram, pessoas me chamaram para um podcast, o Daniel Coelho, lá da Doca 12 de Santo André, discípulo do Paulo Borges, me chamou para falar só sobre essa unidade, porque por essa questão mesmo de ver tradições diferentes no mesmo lugar. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu estava estudando para aquela conferência, eu acabei não pregando, né? O cronograma foi mudando, o pastor de casa, né? Uhum. A gente abre mão. É até bom pra descansar um pouco, né? Bom demais. Eu fiquei só num talk lá. Mas por que eu tô dizendo isso, né? Porque você perguntou da construção. Isso. E foi a partir daqueles dias que ao pensar em teologia, eu lembro que para preparar, peguei livros de teologia bíblica e tal, e Deus me levou para João 13 e falou, essa é a minha teologia. E ali então a construção foi, a verdadeira teologia nos faz estar encurvados, lavando os pés uns dos outros. Muito bom. Porque primeiro, a verdadeira teologia comunica a nós um Deus que foi tão humilde, que abriu mão tanto da sua glória, que veio lavar os nossos pés, cara. Uhum. Então eu acho que foi tão forte, eu fui tão ferido no bom sentido, né? Na minha alma, no meu coração, com essas verdades, me senti tão constrangido. Tentei me colocar por um pouco ali no lugar de Pedro, não querendo permitir que Cristo lavasse os pés dele, porque tamanho era o constrangimento de alguém tão nobre, tão santo, fazendo realmente a função do servo mais humilde de uma casa, que era lavar os pés. Uhum. E ele dizendo, não, eu preciso lavar seus pés, Pedro, para ter comunhão. Uhum. Então assim, ali Deus me feriu em que sentido? Ele deseja ter comunhão comigo. Uhum. E tudo aquilo que impedia essa comunhão, que é o meu pecado, não foi difícil para ele, colocar as mãos limpas nos meus pés sujos. Muito bom. E aí isso foi muito marcante para mim, e acabou sendo marcante para as pessoas, porque eu chorava enquanto ministrava em alguns momentos, e o meu desejo era ver aquele povo sendo tão sarado. A gente fala tanto de saúde mental, né, Léo? Eu gosto de... Minha esposa é psicóloga, a gente tem uma clínica, eu respeito e admiro as ferramentas em tudo isso. Uhum. Eu vejo a graça comum linda nessa área de saúde mental também, mas eu sei, e você sabe, que a verdadeira cura para as nossas emoções é a palavra de Deus. Sim. E essa palavra nos manda amar. Uhum. Você crê que o conhecimento de Deus está vinculado ao serviço do próximo? E o conhecimento, não falo do conhecimento teórico no sentido conceitual, mas conhecimento pessoal, relacional de Deus tá vinculado ao serviço ao próximo? Para mim, ele é indissociável. Porque se o conhecimento é de Deus e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, então eu vejo que a piedade ela se concentra em 2 aspectos, né? A devoção a Deus e a semelhança de Deus. Então, lendo o livro Exercita-te na Piedade, Jeff Bridges, ele diz isso, né? A verdadeira piedade precisa ser equilibrada nesses 2 pontos. A devoção a Deus e a semelhança de Deus. Então, se é Ele que eu estou contemplando, é com Ele que eu estou me parecendo. E o nosso Deus está servindo o tempo todo. Está transbordando o tempo todo. Então eu não consigo ver uma teologia saudável que te leva a ficar só dentro do escritório. Eu vejo que realmente Deus precisou e levantou homens que ficaram muitas horas por dia nos seus gabinetes, e das suas penas saiu coisas belíssimas. Mas esses mesmos homens, os mais referenciais, se olharmos as biografias deles, a realidade daquilo que eles escreviam estava muito condicionada à vida de serviço também que eles prestaram. Muito bom, muito bom. E agora assim, hoje você está à frente de uma igreja local, você está como pastor local na frente. Isso, nossa. Eu e minha esposa, hoje estamos ali na Dinamo Santo André, pastoreando. O Dênio, o filho tá em São Paulo. Isso, a Dinamo Santo André foi a igreja fundada pelo meu sogro. Isso, a primeira. O pai é lá, né? Não. É que quando a gente fala Dênio é difícil também, porque é o Dênio pai e o Dênio filho, Dênio filho, né? O Dênio pai que plantou Santo André. Isso, o Dênio pai plantou a igreja, fundou esse ministério, a igreja Dínamos. E a primeira igreja Dínamos é a igreja que hoje eu pastoreio. O pastor Dênio, fundador, junto com a minha sogra, a pastora Solange, hoje se encontram na Inglaterra, com as igrejas lá, e também plantando agora uma igreja em Lisboa. Eles estão na Europa desbravando. Foi uma direção de Deus aos 61 anos de idade. O pastor Dênio Júnior, que pastoreou essa igreja depois dele por alguns anos, no qual eu fui o pastor de jovens, servindo ele ali junto. Servimos durante 7 anos ali. Ele também se desprendeu. A gente tem essa cultura na Dínamos. Eu mesmo, hoje, eu estou no 4º ano agora à frente, como pastor sênior, que nós chamamos na igreja. Mas o Dênio Júnior, quando terminou os 7 anos dele ali à frente da igreja, muito jovem ainda, que ele assumiu com 22 na época.
Aí ele com 29 anos, 28, 29 anos, ele saiu lá pra Avenida Paulista plantar uma igreja do zero. Hoje já temos centenas de irmãos ali. E hoje eu me encontro com a minha esposa à frente dessa igreja, que tem membros que estão há 20 anos lá. E assim, muito mais maduros que a gente. Viram a Esther crescer, como a filha do pastor. Mas tem sido, assim, incrível a experiência. E como que você acha que a teologia traz a contribuição para o aspecto pastoral? E eu digo até pastoral assim, porque eu percebo que muitos pastores, na verdade muitos mestres, né, lidam com a teologia de forma conceitual. Então, tipo assim, tô numa academia, numa universidade, numa sala de aula. Nós estamos lidando lá com a soberania de Deus numa forma muito abstrata. Aí daqui a pouco chega alguém que teve um aborto espontâneo. Uma mãe que perdeu uma filha num acidente de carro. Um pai que descobriu o adultério por parte da esposa. Você tá nessa lida, você tá na frente pastoral. Como que você acha que a teologia contribui para você nesse caso? Uau, acho que é uma ótima colocação, né, Léo? Um questionamento importante, porque teve um livro que eu li também, O Pastor como Mestre e Mestre como Pastor, do Piper e do Kerson. E é interessante porque tá muito atrelado, né? Inclusive quando vai dizer em Efésios ali dos ministérios, o pastor e mestres. Tá junto. Eu vejo assim, é indissociável também. Assim como a teologia do servir, o pastoreio do ensino. Então Jesus, embora profetizou, nunca foi chamado de profeta pelos seus discípulos. Mestre, mestre, mestre. Ele curou, mas não era uma questão de… os sinais, os milagres fizeram parte do seu ministério. Mas ele era sempre encontrado ensinando. Nós encontramos os apóstolos o tempo todo ensinando. E assim, então eu vejo que o legal disso é porque o pastor tem a oportunidade, além de ensinar e também se formar na academia, poder estudar, isso é maravilhoso. É como você falou, o tempo todo é impossível estarmos distante do sofrimento das pessoas. E teologia, ela é provada no sofrimento. Como o C.S. Lewis diz, né? É o megafone de Deus. Então as pessoas estão ouvindo Deus ali no domingo, mas Deus grita quando elas estão na UTI. E o que nós temos a dizer? Porque aí uma teologia frágil não se sustenta. Então, para mim, assim, é fundamental. E inclusive, eu acredito, e não estou sozinho nisso, ouvindo alguns pastores também por aí, que é um dos nossos maiores desafios na igreja brasileira. Ter púlpitos robustos, saudáveis, mas também ter pastores com esse cheiro de ovelha quando descem do púlpito. Para equilibrar. E isso muda a pregação. Então, a pregação é transformada pela teologia. Mas a teologia é transformada pelo pastoreio. E vocês têm hoje quantas dínamos? Hoje nós somos 14 igrejas 14 dínamos. É. Qual tem sido o exercício de vocês É porque eu acho que é um desafio para todos nós que estamos na frente da igreja, né? Não… Deixa eu formular essa pergunta de uma forma mais colocada. Assim, como que você cuida do ministério sem perder de vista o corpo? Porque o pastor… ele tem aspecto administrativo muito forte no dia a dia. Então vamos supor, que geralmente vai pro seminário, e eu percebo isso. Eu não fiz seminário, minha formação é de academia em si, é universidade em si, mas eu percebo que no seminário você aprende diversas coisas no que diz respeito ao ministério. Mas na segunda-feira tem a parte contábil da igreja, tem a parte financeira, tem a conta, tem a luz que queimou, e isso no aspecto mais ministerial, você fica de mãos atadas, você precisa de algo administrativo. Então, como que vocês lidam nesse aspecto a fim de que a estrutura não roube ou não silencie o corpo? Como que vocês fazem, tipo assim, cara, é que esse tempo aqui é administrativo e tá tudo certo, esse tempo aqui é pro corpo. Como vocês fazem esse equilíbrio? O pastor Daniel, nosso pastor, e ele continua mesmo distante, uma figura muito, muito importante na nossa vida, né? Ele é um lembrete diário da nossa vida, primeiro, do aspecto devocional. Eu acho que a primeira forma de te responder isso na minha própria vida, que eu tenho buscado e que eu vejo esse movimento dos pastores dínamos, até na figura do pastor Daniel Júnior também, é a vida devocional. Inclusive a gente tem momentos devocionais juntos. Nós temos uma reunião semanal em que nós oramos, lemos a Bíblia juntos, discutimos alguns assuntos juntos. E claro, essa conversa sempre vai culminar na porta que foi colocada, no carpete, na administração, nos problemas com colaboradores. Vai sempre ter isso na nossa vida, porque acaba que o pastor também é um gestor, né? E isso faz parte da nossa função, mas assim, não é o principal. A gente pode ter alguém no nosso lugar, administrando a parte predial e a parte do time, a parte humana ali. Mas hoje, basicamente, não abrir mão do devocional, não abrir mão de estar junto com os outros pastores, nos lembrando da vocação.
nos lembrando do nosso chamado. E sendo firmes na nossa rotina. Então, na hora que a gente tá ali, a gente percebe que tá impregnado só de assuntos que não são da principal essência. Eu lembro quando eu servi o exército. Eu servi o exército e a gente brincava, né? Pô, lá naquele folderzinho que davam na escola, tinha o cara descendo do helicóptero, o cara dando cambalhota. Quando vai no exército, pô, você está só pintando guia, cortando grama, lavando o banheiro. E ali foi 1 ano e meio fazendo tudo que eu achei que o soldado não precisava fazer. Mas quando a gente perguntava para os superiores, eles diziam: ides comandar, aprender a obedecer. Ides fazer coisas grandes. Não vai chegar no Brasil essas coisas grandes pro exército, mas era a motivação deles. Mas era nesse lugar de sujeição. Então eu também vejo, a gente não pode ver também só como algo ruim ou só um mal necessário. Mas que também Deus nos treina ali, nos importando com as coisas pequenas, né? O próprio Cristo, ao ouvir as orações de nós como pastores, às vezes, né? O Senhor manda recurso para pintar essa parede. Morri na cruz por causa dos perdidos, o cara tá pensando na tinta. E ele mas ele faz. Ele faz. Tal qual às vezes o marido, as esposas têm uma inclinação para coisas as materiais, não por serem fúteis, mas a mulher tem um olhar mais detalhista. A gente está muito mais conformado com qualquer coisa. E aí, o desafio do marido é amar a esposa nas coisas que para ela são importantes. Eu acho que nós, como pastores, também aprendemos muito nessas lidas. Se estivermos firmes no devocional, em comunhão saudável com outros pastores. É a forma que a Dynamos tem se movimentado. Devocional e a relação com outros pastores. Hoje você tem a facilidade de trocar de chapéu. A gente usa o termo aqui, porque assim, ó, onde eu tava conversando com o Douglas, aí eu falei, mano, é que agora eu tô. Aí eu falei assim, eu tô na máscara de líder da igreja. Ele falou, não usa máscara, não, mano. Usa chapéu. Então, no sentido assim, tipo assim, porque a máscara soa estranho, né? Até daria pra entender o que eu quero dizer, mas é que um corte errado no abençoado do Instagram nos traz um problema grave. Mas realmente faz diferença, né? Então, Chapéu de máscara. Então, no chapéu, você tem essa facilidade? Porque eu percebo que quando eu fiquei 3 anos integral na igreja, né? Aqui na família de Zascope, depois o Douglas resolveu. Como pastor. Cuidando das pessoas. Na verdade, fiquei mais responsável pela parte do ensino. Um pastor mestre. Como se fosse. Mas de pastor hoje na igreja é o Douglas e o Thiago. Então eu fiquei como um líder integral, mas cuidava da parte do ensino. Aí eu percebi que a palavra integral é integral. Né? Eu achava que integral era da 7 a 5. Não. Entendeu? Integral. A gente vê o pastor, fala, pô, o cara do ministério é integral. Melhor frase, integral é integral. Exato. Ninguém mentiu. Não é. E depois você diz, pô, o integral é inteiro, é completo. Então é todo momento. E aí você tem essa facilidade, cara, de tipo assim, agora eu tô tirando o chapéu de pastor, colocando de marido. Aí depois eu tiro de marido e coloco de pai, pra educar meus filhos. Você consegue fazer esse caminho dentro das suas funções e responsabilidades? Eu não sei avaliar o quanto eu tô bom, qual que seria a minha nota nisso. Mas eu procuro, né? Eu procuro. Eu lembro que assim que eu me casei, eu tinha dificuldade. Eu queria discipular, qualquer conversa, minha esposa queria abrir, sei lá, um sentimento, alguma coisa, eu queria. Mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Aí logo no começo, primeiros 2, 3 meses, ela falou: amor, eu sei que você é um grande pastor, você ensina muito, mas quando eu tô conversando com você, marido. Eu quero só ser ouvida mesmo, não preciso de todas. Até porque ela é filha de pastor também, né? Mas assim, aí hoje em dia vou falar o que ela diz, é ruim falar de si mesmo, né? Ela me elogia muito nessa parte. Bom. Como pai, como marido. A gente também tem uma empresa, tem uma clínica de psicologia. E embora tá tudo muito interligado, é o mesmo André, por isso que não é uma máscara, mas é um chapéu. Isso. E eu não gosto muito da parte administrativa, eu gosto mais da parte mesmo devocional, teológica, pregação, ensino. Mas eu também aprendi na prática a lidar ali com os caras na reforma. Assim, todo dia na lamparina da igreja tem uma série de situações que não aprendi no seminário. E não estão na Bíblia que eu teria que fazer, aquela coisa, né? Mas eu aprendi a fazer isso, mas não tenho facilidade, não. Sinceramente, acho que os homens não têm tanta facilidade com isso. Mas a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Ela é psicóloga? Ela é psicóloga. E ela, 2 dias na semana ela atende. Os outros dias ela dedica também ao ministério, como pastora. Tem uma influência e uma presença muito forte no Kids, com as mulheres. É que existem mulheres de pastor, né? E existem pastoras, né? Há uma diferença nesse sentido, digo da função, né? Nem toda a terminologia mulher teológica eu sei que há controvérsias, né? Sim. A gente sabe disso, né? Mas eu acho que a questão é que… Mas ela é pastora. O ruim é vincular, assim, é esposa de pastor, consequentemente tem que ser pastora. Isso é ruim. Por vocação. Ela é vocação pastoral. Ela é vocacionada, isso. Hoje você… são 2 filhos? 3. 3 filhos. A Ana, 20 anos. A Duda, 9 anos.
vai fazer 10 agora sábado. E o Bernardo de 6 anos. A Duda e a Ana adotadas, né? Aham. E a Ana já tá com 20 anos. Caraca, cara, 3 filhos. Eu tenho 34, ela tem 20. Tipo assim, é uma diferença muito pequena, né? Aham. Porque quando ela adotamos, ela tinha 14. Ela tinha 14. É. E a gente menciona, assim, da adoção, né? Porque pra nós é tão natural. Deus nos levou também a levar essa mensagem, né? A gente fala, nossa, mas precisa falar que é adotado. A gente fala justamente porque nós não perdemos a oportunidade de lembrar a igreja também, de lembrar dos órfãos, que foi um pedido né, do Tiago, para que façamos isso. E nesse sentido, como que você trabalha no coração deles, a fim de que isso não porque às vezes eu percebo, eu tive contato com alguns amigos que também eram adotados, e eles tiveram dificuldade em relação à criação de pai, mãe, filho, e eles parece que mexiam na identidade de quem ele era a certo ponto, assim, sabe? Alguns traumas que minha família, né, eu sou filho biológico dos meus pais, mas eu percebi em alguns amigos, assim, até na cidade, minha cidade natal, que eles tinham dificuldade no relacionamento. Qual o trabalho que vocês têm feito em relação disso para cuidar do coração deles, não permitir que haja uma separação ou tipo de ruptura nesse Você diz em relação ao adotivo para o biológico ou filhos no geral? Filhos no geral. Filhos no geral. É. Então, eu creio que assim, a questão da identidade é uma questão do ser humano. É o primeiro ponto que até para nós é muito importante isso, Léo, porque assim, inclusive um pai adotivo, uma mãe adotiva não pode achar que todo o problema que ele tá tendo com o filho adotivo é em função da orfandade biológica. Muito bom. Porque existe uma orfandade espiritual em todo ser humano. Muito bom. A partir do pecado, nós perdemos a conexão com a verdadeira paternidade. Muito bom. Né? Porque Deus não tem o desafio só de suprir a ausência de um pai ruim, mas superar a boa paternidade de um pai bom. Então, por melhor que seja um pai. Então, José foi um bom pai para Jesus, eu não tenho dúvidas. Deus escolheu assim. Mas Jesus ouviu lá no batismo: esse é meu filho amado. Então, se Deus, até em Jesus, reafirma a identidade de filho, e é isso que o diabo questiona, isso é um ponto. E para os filhos de pastor, eu acho que é um agravante. Por quê? Porque um pai, eu falo pro meu pai, meus pais trabalharam, não tem nada a ver com ministério, hoje eles creem, me admiram, me apoiam no meu ministério, mas lá tiveram uma certa perseguiçãozinha no começo, por não entender mesmo, por ficar com medo de aquilo me roubar. Mas eu sempre tive meus pais o fim de semana inteiro à minha disposição. Quem saía de casa era eu. E eles falavam: fica mais um pouco. Então eu sempre encontraria meu pai 4 horas da tarde assistindo o jogo do Palmeiras, eu poderia ficar ao lado dele. Eu sempre teria meu pai ali. O filho do pastor acaba tendo a disputa da igreja, de muitos outros filhos, de muitas outras pessoas. Então, como gerar isso? Na verdade, a gente não tem um argumento que explique que é assim. Eu acho que nós, pastores, temos que ter uma rotina que expresse que eles são mais importantes. Em que sentido? No sentido de que, sim, é uma vocação. O pai está crucificado com Cristo, mas esse Cristo deu como primeira missão cuidar bem de vocês. Cuidar bem dessa casa. E cuidar bem não é que eu não vou conseguir equiparar a mesma talvez quantidade de horas que um pai que não tem um ministério, por conta do fim de semana. E eu não posso também carregar eles em tudo sob penas de eles sentir saudade apenas, mas tá num lugar que eles não querem estar. Então a linha é fina, nós estamos aprendendo, me sinto um aprendiz nisso como pastor, como casado com filha de pastor, rodeado de pastores, de filho de pastores, mas o que eu tenho aprendido faça a agenda primeiro da família. E claro, nós que amamos o ministério, amamos a palavra, amamos a Deus, amamos a igreja, a gente vai arrumar tempo para a igreja. Agora, o contrário é verdadeiro. As pessoas nos pressionam tanto, elas não querem saber se você passou um tempo com seu filho. Se você não fizer essa agenda, ninguém vai fazer por você. Então é priorizar mesmo, e eles verem isso. Os devocionais, o tempo junto, as comunhões, eu levo meu filho para jogar bola, faço outras coisas fora da igreja também. Não porque eu tenho medo, eu amo a igreja, acredito nela. Eu fui um cara que lutou para ir para a igreja, contra a vontade dos pais. Então, eu me apaixonei pela vida da igreja. Eu quero que eles se encantem também. Mas eu sei que isso só funciona de dentro para fora. Eu acho que temos que ter essa paciência, gerar isso em oração e em inspiração. Você vê que o seu sogro conseguiu fazer isso com os filhos? Sim. Você observa isso neles? Os filhos amam a igreja, os 4 filhos respiram esse ambiente, cada um tem fases, existem ao longo da vida de qualquer cristão, filho de pastor, vão ter talvez altos e baixos nas fases, mas eu vejo isso, eles conseguiram, e eles conseguiram até muito mais a partir de uma verdade tão linda que eles vivem com Deus, tanta realidade de milagre, de presença de Deus, de devoção, de caráter de Cristo, mas a Esther já até comentou em alguns lugares, eles demoraram para transicionar essa questão da minha mentalidade de tempo. Então, ainda assim o Senhor deu graça, né? Porque são pais incríveis, mas eles testemunham
que fariam diferente de algumas coisas hoje. A geração deles de pastores foi muito negligente com eles, não tanto, mas muitos outros, e eles em alguma medida também, os filhos já falaram isso, em alguma temporada tiveram dificuldade com essa questão do tempo. Uhum. Mas hoje eles nos alertam sobre isso também, Uhum. né? A minha esposa também é filha de pastor, né? Conforme eu te falei aqui. E a Ellen, cara, meu sogro e minha sogra são pastores na cidade muito pequena, Cambuí, que é uma cidade. Aliás, é a igreja que eu me converti. Me converti lá e depois comecei a me relacionar com a Ellen, né? E meu sogro, cara, um cara incrível, assim, no que diz respeito a trabalho, a zelo pela igreja, a paixão pela igreja. Meu sogro é pastor de cidade pequena. Então, tipo assim, eu Esses caras que mais trabalham, mano. não, e assim, mano, é absurdo. Vamos supor, agora a gente vai lá de folga, né? Pega um dia, às vezes vai aqui, vai pra lá. Aí tá minha sogra, que é uma mãe pra mim, meu sogro, que é um pai pra mim. Cara, tô de short de jogar bola, eu tô sem camiseta com ele, com meu sogro assistindo um jogo de futebol lá na televisão e tal. Daqui a pouco chega, cara, 15 pessoas da igreja, na Meu casa. Deus. Aí imagina, aí eu tô lá sentado, tudo tranquilo, levanto pra trocar de roupa e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque Os filhos estão vendo, né? os filhos, e também o meu sogro fez um trabalho tão bom que os três, são três irmãos, né? Minha esposa e mais 2 meninos, estão na igreja. Uau, isso é lindo. E desejam um ministério pastoral nesse aspecto. Me dá os segredos meus dele aí. cunhados. Eu fico pensando nisso, porque Quero aprender. hoje que eu não estou nesse caminho e eu tenho filho. Porque a Ellen, e é isso que é interessante, porque a Ellen falou assim: eu sei que minha vocação vai ser essa, mas eu não queria que meu marido seguisse isso. Ela queria que o marido puxasse ela pra outra área. Não desviasse da igreja, mas tipo assim, Sim. vamos trabalhar e servir na igreja? Não ser pastor. Porque ela viu o pai dela sofrer muito. Sim. Então eu acho que a geração passada As sofreu expectativas das demais. pessoas. E assim, A pressão. às vezes você tá falando mal do pastor, mas era do pai dela. É. Entende? Então, nesse quesito, eu acho que é um exercício muito grande pra nós redimir a vocação pastoral no aspecto de não permitir que venha trazer uma imagem errada pros nossos filhos. Uma das coisas que eu ouço muito de pastores maduros falando, que eu me policio muito, é cuidado com os assuntos, né? De casa. O que filho de pastor ouve no banco de trás do carro, o que filho de pastor às vezes ouve na mesa, é o que faz com que ele não queira seguir esse caminho. Porque ele ouve e ele não tem a mesma maturidade que quem tá conversando. Então, às vezes, o marido e a esposa estão conversando numa perspectiva de resolver um problema. Mas tem ali um background de compaixão, de amor, eles não querem mudar aquela pessoa. Mas quem ouve só aquele pedaço, primeiro pensa, será que meu pai ama de verdade as pessoas? Em segundo, como as pessoas são más. E outra, todo mundo vai saber da minha vida. São coisas que vão vindo no subconsciente e falam, meu, legal, vou no culto de vez em quando, mas não quero isso. Essa é uma das coisas para nós policiarmos, né, também, os papos, né? Mas filho de pastor É um desafio. tem história, né, mano? Os caras têm história. Você sempre quis ser pastor? Não, eu me converti, eu não queria nem ser crente, né? Eu fui ateu antes da minha conversão. Sério? Ateu? Ateu meia boca, Léo. Ateu, graças a Deus. Não precisou de um grande vai com Deus, graças a Deus. Mas eu era um ateu que, assim, não precisava de um bom apologeta pra me convencer. Só que eu não tinha tido experiência. E eu sou muito assim, meu. Quem me prova, cara? Eu lembro que antes de eu ser ateu, eu fazia umas orações à noite, tipo, mesmo sem ter aprendido. Meu pai foi um católico não praticante, mas um homem de muitos princípios. Minha mãe, uma evangélica que estava afastada, que via de vez em quando num culto ou no outro. E quando me levava assim, eu não. Era uns cultos assim que não. Enfim, nem convém dizer quais ministérios e tal, mas não tinha muito a ver. Eu não via conexão nenhuma. Aí quando eu me converto, então foi tudo muito novo. E foi uma paixão muito forte por Jesus. Aí eu não pensava em nada. Só que, cara, pessoas começaram a entregar que eu seria pastor na rua. Depois da minha conversão, na rua. Você é cristão? Eu vou numa igreja, você vai ser pastor. Sério? E começou a queimar no meu coração. Na rua? Na rua. Nunca tinha acontecido antes da minha conversão. Eu não tava andando com... Eu virei crente. 100% de Jesus. Foi Deus mesmo, levantou os seus profetas. E aí eu comecei a me encantar pela Bíblia. Como eu te falei, li a Bíblia ali no primeiro ano inteiro. Comi, entendi, sei lá, 1%. Hoje entendo 3%. Brincadeira. Mas a gente... E aí as pessoas da vida da igreja ali começaram a mencionar. Meu, acho que você tem um chamado. Meu, acho que tem uma sabedoria que é de Deus. Meu, você ama as pessoas. E comecei a cuidar de gente. Igreja celular, na época que eu estava, não era Dínamos, que eu me converti. Igreja Videira. E naquele... Goiânia? É a mesma. Mas em São Paulo. E, poxa, foi muito saudável que eu vivi ali. Foi muito incrível. Ganhar pessoas para Jesus, cuidar, um ambiente de curso fui batizado com o Espírito Santo numa aula. Por isso eu tenho uma conexão muito forte com o ensino. Legal. Era uma aula, eu estava em crise, porque eu sempre fui muito racional. Por isso que eu fui uma parte ateu da minha vida, porque eu queria entender por A mais B, né? E aí eu, 6 meses de convertido, em crise, porque eu não orava em línguas.
Por que alguns oram e outros não? Por que, embora a gente sabe que não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo, era a mais tangível ali no ambiente que eu estava. Então eu já tinha o Espírito Santo, né? Transbordava do presente de Deus, mas eu queria ali a experiência ali. E aí eu lembro que antes de uma aula, o pessoal começou a cantar um louvorzinho para antes de começar a aula adorando a Deus ali. Eu não me esqueço dessa experiência. Parece que uma chama mesmo, uma chama tomou meu corpo. Embora eu não saí rodando, eu era realmente um novo convertido ali. Eu lembro que eu fui pro chão ali, a roupa grudou em mim de suor, e aí eu comecei a orar e fluir. E aí sim, aí comecei a ter essa confirmação, Léo, pô, você vai ser um pastor. Tipo assim, tipo, uma treta que eu tive com meu pai, que ele falou, você tá indo muito pra igreja e tal, você tá pensando que vai ser um pastor? Tipo assim, não tinha falado nada. Até, ali eu vi até o inimigo trabalhando na situação, me levava a isso. E aí eu comecei a pesquisar, como saber se eu tenho chamado pra ser pastor? Que crise, porque pensa num jovem de 16 para 17, aí fiz 17, Senai, já trabalhava, estudava à noite no colegial, último ano. O que eu vou fazer da minha vida? Porque agora, essa fala aí, se você é um pastor, me impede de fazer um monte de outras coisas. Eu queria seguir uma carreira ali, uma coisa ali. E aí isso me fez, assim, perder alguns anos, fiquei meio perdido mesmo. Entrei em 3 faculdades, saí, até fazer teologia ali no próprio ministério, uma teologia livre, depois uma convalidação com uma faculdade. Mas isso me fez, assim, ficar perdido, porque era uma vocação tão forte, mas não havia apoio nenhum dentro de casa para isso, e eu também não tinha um caminho reto, assim, tipo, como que vai ser isso? Não tinha ninguém na família. E aí foi acontecendo. Aí eu me tornei de jovens, conheci o Deno Júnior, conheci a irmã dele, a Esther, que é minha esposa hoje. E enfim, ali eu já estava trabalhando como um pastor sem ser ordenado na antiga igreja. E quando cheguei na Dínamos, que na época era da mesma família de igreja, hoje não, que era um ministério associado, foi quando desencantou mesmo ali para ser ordenado. E aí eu fui ordenado com 25 anos. 25. E você foi discipulado pelo Dênio Pai? Sim. Pelo Dênio Pai? Dênio Pai e Dênio Júnior. Dênio Pai. E aí, só pra entender, como é que foi quando vocês começaram a se relacionar? Ah, muito bom, muito bom. Sabia, cara, o pastor dele eu tinha a mesma experiência, eu quero ver a sua, como é que foi. Mano, o pastor dele é uma figura, cara. Ele é uma figura. Ele, primeiro assim, ele me apoiou muito, porque ele ficou muito feliz da Esther se interessar por mim. Ele já me conhecia. Eu tinha sido aluno, ele deu aula no meu seminário. Ele me conhecia ali como líder de jovens do ministério associado ali. Mas quando a gente começou a se relacionar, foi muito engraçado, porque ele às vezes me chamava assim. E aí, André, como está? Como estão as tentações? Eu falava. O André fez isso. Sério? Perguntava. Ele faz isso, ele faz aquilo. Mano. E graças a Deus a gente teve uma relação santa. Inclusive no nosso ministério tinha até a questão da corte. A Esther deu o primeiro beijo na vida dela no altar. Caraca. E ela tinha tido um relacionamento anterior. É um testemunho muito forte pra ela, de quase 3 anos. Acho que foi 3 anos ao todo. E ela não tinha cedido. Inclusive o rapaz também tinha respeitado muito ela. Porque era uma cultura ali do nosso meio de santidade muito forte. Foi um movimento de santidade muito forte. E embora teve gente que viveu a partir da carne, da hipocrisia, cada um. Quem quis viver de verdade, viveu de verdade. Uma onda mesmo, uma graça de Deus pra isso. Eu me casei virgem também. Mas o nosso namoro foi de 7 meses. E aí ele perguntava, cara. Ele perguntava, mas também ele perguntava outras coisas. Ministério, futuro, chamado. Ele foi excelente, mas às vezes era constrangedor. Porque ele é tão direto. Então a gente ia caminhar junto, vamos caminhar junto. Aí ele, ora um pouco aí, André. Aí ele orava também. Ele queria ouvir eu orando. Mas então, esse é o ponto. Eu falo, Ele você queria quer ouvir orando. conhecer a teologia de alguém, você pede pra alguém orar, cara. Uau. Porque, primeiro, vai ter a impressão do que ele compreende sobre Deus. E segundo, do que ele compreende sobre ele. É verdade. Então essa perspectiva, sobre a igreja, cara, né? é muito Orei certeiro. muito com ele. E depois da oração ele começava a falar, André, falava da linha fina entre a carne e o espírito. O medo dele era tanto de eu cair com a filha dele, que ele ficava ensinando, André, a linha entre a carne e o espírito é tão fina. Eu falei, é verdade, pastor. Mas como é que eu falo mais, né? Mais do que isso, né? Mas foi o tempo. Eu lembro de uma vez que a gente tava em casa, eu tava na casa dela, né? A gente tava lá, era tarde, e aí, tardezinha, tá? E a gente foi assistir uma coisa assim, e tava no sofá. Aí ela encostou em mim e tal, né? Deitou a cabeça e tal. Tô no namoro, né? Aí ele olhou, mas ele olhou diferente, mano. Ciumento o pai dela, velho. E aí depois ele perguntou pra ela, olha, eu vi vocês com uma certa familiaridade, intimidade. É uma liberdade, tô um pouco, falta alguns meses ainda, cuidado. Então assim, ele nos guardou. Ele é um homem muito, muito de Deus, mas muito amoroso. Era prazeroso estar com ele. Mas as perguntas eram... E aí, então, mas aí nesse mesmo tempo você não tinha se consagrado pastor ainda? Não, eu tava ajudando ali nos jovens. E num processo de formação?
Você casou com quantos anos? Eu me casei com 24. Eu terminei o seminário com 22, já liderava jovens na antiga igreja. Mas eu já dava aula no seminário da igreja também e tal. Essas coisas fluíram bem. E eu liderava os jovens. A gente, aí assim que nos casamos, assumimos a rede toda ali da igreja local. E começamos um lindo trabalho com os jovens ali. E esse zelo, cara, é muito bonito. É bonito. Eu lembro que meu sogro... Me conta o seu caso aí que eu fiquei curioso. Não, meu sogro, quando eu fui conversar, né? Aí eu falei, eu e a Anne começamos a conversar assim e tal. Daí ela falou, então, eu falei, cara, fala com seu pai. Né? Tô vindo na igreja e isso acho que é uma perspectiva até de hombridade, né, cara? Falar com seu pai. Ela falou, então beleza, então vamos lá em casa, você fala com meu pai. Aí a mãe dela meio que já tava meio de boa, já tava ganhando. A minha sogra é muito ligeira, velho. Meu sogro é meio. Meu sogro meu sogro é muito bonzinho. Então ele é meio. Às vezes assim, ele não percebe as coisas. Ela é Minha mais sogra já ligeira. tinha ganhado, já que tava muito Não, tipo, minha sogra é mais ligeira conversando. também. Aí ia sair todo mundo da galera da igreja, ficava mais eu e ela conversando no meio da galera e tal. Aí eu fui falar com ele, né? Aí eu falei, pastor, então, tô conversar com o senhor aqui e tal. Aí eu lembro que ele tava sentado, eu falei assim, eu pedi a mão da Ellen em namoro. Aí ele olhou, namoro, né, cara? Aí olhou pra ela. Muito bom, namoro, isso, né? filha? Ela falou, pai. Eu falei, mas, né, tô aqui pra falar que a gente vai cuidar totalmente, a gente quer também um namoro santo. Apesar de eu ter me convertido com 17, então eu já ter tido outras experiências com outras meninas, né? A Ellen, até então, ela era virgem. E aí ela casou virgem, né? Tudo foi muito bom, assim, no sentido de todo o cuidado que a gente teve. Sim. E aí também, tinha um momento discipulado. Aí um dia eu cheguei e falei pra ele, cara. Eu falei, pastor, eu queria que o senhor orasse pra mim que eu tô sendo muito tentado. Aí ele falou, cara, mas é algo específico e tal. Eu falei, tô namorando. Aí ele falou, não, vamos morar, cara. Aí ele foi muito Cara crente, foi né, muito mano? maduro, cara. E tem que ser maduro nessa hora. E aí, eu lembro que ele falou assim, ó, o namoro de crente é um tempo de conversa. Então, namorar pra crente é conversar. Então, vocês estão liberados pra conversar. Então, eu libero vocês pra conversar. Pode namorar e conversar. E aí, cara... Tipo assim, entendeu o recado, né? Muito. Conversar. Tanto que isso me marca tanto. Não, mas é sério, até é uma coisa que eu pretendo falar pros meus filhos. Sim. E se eu tiver uma filha menina e com um genro, agora eu tenho o Theo, né? A Nora, eu falar, cara, vai namorar? Tá, ok. Então, namoro é o tempo de conversa. Porque foi extremamente importante pro meu relacionamento com a Ellen. Isso é maravilhoso. Alinhamento de expectativas. Muito, mano. O que pensa sobre vários assuntos. Você quer ter filho? Quer ter filho? Planejamento Quantos familiar. filhos você sonha em ter? 3? Pô, também sonho em ter mais de um filho. Então, pô, já casamos aqui. Bom, se um dia a gente precisar mudar de cidade, você topa? Top. Então, assim, já foi. E ali tudo, eu lembrava, cara. Cara, namoro é tempo de conversa. Namoro é tempo de conversa. E aí a gente foi. Então, meu sogro foi muito sábio nessa postura, muito né? Bom. Como é bom homens sábios, né? É muito bom, cara. É muito bom. Pais sábios. É muito bom. E eu acho que é esse o nosso desafio agora enquanto pastores. E enquanto pais também, né? Pais também. Eu fui falar pai, falei pastores. Não, também, né? Pai que pastor. É pastor também que vai orientar. Pai pastor. Essa é a E, mano, você, como que tem sido o relacionamento seu com seus filhos e a Bíblia? Como que você faz lá na sua casa? Hoje mesmo, né? Hoje eu não participei do devocional com eles, estava preparando um e-book que a gente tá pra entrar num tempo de consagração lá, mas estava lá na rotina, né? Eu tava só ouvindo a Esther lendo a Bíblia com eles e orando, né? Nós decidimos mesmo inserir as escrituras no dia a dia. Então, a gente faz questão até às vezes de postar para ser um modelo para a igreja, porque a gente entende que isso é fundamental. Não de maneira religiosa, não de maneira fria. Acho que ninguém consegue fazer o tanto quanto queria, né? Mas assim, trazer mesmo isso, né? Então a gente explica, por exemplo, estou fazendo um estudo de Efésios com a igreja. A gente definiu lá fazer em poucas semanas, ali, sei lá, 2 meses. Teve pastores que fizeram isso durante meses e meses. Ao longo da história da igreja era o nosso desejo. Sim. Mas lá em casa eu tô fazendo versículo a versículo. Legal. Entende? Bem gostoso, sem pressa. Porque a gente podemos ter mais de um domingo, mais de um dia na semana, né? Juntos. Então nós procuramos fazer devocionais juntos. Sempre ter a leitura da Bíblia, a explicação da Bíblia. Eles também a leitura da Bíblia, eles têm as Bíblias próprias, foram tendo com cada idade, aquela que fazia mais sentido, né? Desde o começo a ilustrada, até outras Bíblias, né? Então é isso, hoje é inserir mesmo e uma vida bíblica, um pensar bíblico. A palavra de Deus diz isso. Não reduzindo jamais a Bíblia a um código moral, porque criança entende mais certo e errado. Só que a gente tem que sempre ensinar o plano da criação, queda, redenção, né? E explicar tudo a partir da queda, tudo que é ruim, mas também tudo que é bom a partir da redenção. E
vislumbrando a volta de Jesus. Estamos aqui fazendo essa festa, estamos aqui fazendo essa viagem, mas isso aqui não é nada. Então, e orando, né? Você falou, é muito verdade isso. A oração revela a nossa teologia. Muito. João 17 mostra a teologia de Jesus também. A oração de Jesus ali por nós, que eram os discípulos ali e os que haveriam de crer depois deles. Nós. Tem uma oração de Jesus por nós, registrada por João, claro, aquele que estava mais próximo. E então orar também vai ensinando eles, né? Poxa, se a gente só agradece pelo carro, só agradece pela... A gente está reduzindo Deus às bênçãos materiais, né? E esses dias estava falando até com a igreja, né? Lá em Efésios 3:12 diz que nós temos pela fé acesso à presença de Deus. E às vezes a igreja contemporânea, acho que em toda a história, entendeu isso como acesso aos presentes de Deus. Presente não cura orfandade. Eu cansei de presentear minhas filhas adotadas e o efeito da companhia, da presença é muito maior que do presente. Tem pais que trabalham muito e compram os filhos com presente, né? Mas o que cura a orfandade é presença. Então eu creio que assim, levá-los à presença de Deus pelas escrituras e pela oração é o que a gente tem tentado. E que Deus nos dê graça nisso com os nossos filhos, porque cada dia mais a geração está sendo mais atacada, né? Muito. Nós adotamos lá em casa também o homeschooling como opção de educação para esse momento. A gente não é fechado com isso, a gente sabe que tem, embora a gente tenha lei para isso, tem também barreiras no entendimento de cada município sobre isso. Mas eles são pequenos, né? A sua esposa dá aula? Vocês dois? Nós damos aula, contratamos professoras, compomos a carga horária deles, natação, música, vamos fazendo cronograma e fazemos parte de uma comunidade, que é o Classical Conversation, CC, que é também uma família que se une em vários lugares do Brasil com um método clássico de educação cristã. E é muito bom também porque sempre aprendendo tudo também a partir de entender Deus, né? Infelizmente, né? E foi um grande erro, inclusive, nos Estados Unidos, remover o criacionismo, a noção de Deus, começou lá na Europa também, da escola, da formação, né? Isso é muito sério. Porque você se desenvolver, crescer e ver o mundo a partir de uma lente que exclui o Criador, o mais importante da equação, como se isso fosse um tipo menor, uma forma menos inteligente de ver a vida a partir da criação, e não é. Nem do ponto de vista científico e racional, não é. Mas é o que dá a entender, né? A partir das ideias iluministas, humanistas, é o que dá a entender. Então a gente também se preocupa muito com isso. Então os pais estão nos ouvindo aí, eu acho muito importante isso. Não basta ler a Bíblia com o seu filho, mas leia a vida com a Bíblia. Muito bom. Leia tudo o que acontece a partir da visão de Deus, né? Embora toda a Bíblia é verdade, nem toda a verdade está na Bíblia. Em que sentido? Você não vai ser um pai quadrado, que uma descoberta científica você nega porque não está escrito. Porque você vai dar a entender que a Bíblia é menos do que ela é. Mas tudo que ela se propõe a ser, ela é suficiente, né? Então acho que é isso. A nossa relação dos pais com os filhos e a Bíblia vai muito nessa linha. Eu gosto de fazer uma pergunta, até pra gente ir caminhando pro nosso final. Muito boa. Eu gosto de fazer uma pergunta que é assim: imagina só, que cheguei lá hoje na sua igreja. Então, sou novo convertido, aliás, você tem essa experiência, né? E aí cheguei lá hoje, pastor André, meu nome é tal, acabei de chegar na igreja e eu quero muito começar a estudar a Bíblia. Eu queria que o senhor me orientasse aí como que eu faço para poder aprender um pouco mais sobre as escrituras, dar uma aprofundada aí no conhecimento. E aí que você pudesse instruir então a galera que acompanha a gente. É um simples método, a forma que você usa para você estudar a palavra um pouco mais de forma profunda ali. Uau. Bom, existem vários métodos de nós estudarmos a palavra de Deus. Todos eles envolvem, primeiro, crer corretamente a respeito da própria Bíblia, né? Então, ao dar a Bíblia para alguém, né, eu como pastor, quando estou lá fazendo a integração dos novos membros, quando nós estamos nesse ambiente de inserir, né, entregar uma Bíblia para alguém, a gente tem isso no primeiro curso da igreja, que é o curso de crescimento espiritual. É uma matéria que é eu e a Bíblia. Então, explicar o que é a Bíblia, né? É a palavra de Deus, ela é inerrante, né? A composição são vários livros, né? Bíblia justamente significa isso, né? Mas quando eu faço a leitura, eu tive uma experiência muito boa começando a ler o Novo Testamento ali, no Evangelho de Mateus. Porque eu vejo que motiva as pessoas. Eu até diria assim, não, vamos começar por Romanos? Vamos ser teológico? É uma explicação, uma exposição do Evangelho completa. Maravilhoso.
Mas eu tive uma experiência muito boa de olhar pra Mateus, olhar pra Apocalipse e falar, deixa eu ler isso aqui. O Novo Testamento é menor que o Velho. Uhum. E aí você lê os 4 evangelhos na sequência, você entra em contato lendo com histórias que no Brasil você já ouviu em algum lugar. Sim. Olha aqui o cego, o Bartimeu que eu vi numa igreja. Uhum. Quase todo brasileiro aqui, ele teve. E você lê por si mesmo essas histórias na sua ótica, quando chega na crucificação. Quando chega na ressurreição. Você tá lendo, parece que é você vendo aquele filme. Todo mundo assistiu Paixão de Cristo. Entende? Mas quando você tá lendo, então hoje eu digo, leia o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Não porque o Velho Testamento é menos Bíblia, mas porque vai entrar em contato com esse relato. De maneira simplista é isso, né? Mas explicando para a pessoa e realmente estimulando um ambiente de reverência, temor e paixão pela Bíblia. Tenha a sua Bíblia física. É um conselho que eu dou. Não deixe o novo convertido ser uma Bíblia. Deixe ele cheirar a Bíblia dele no sentido de... Bom. Não o cheiro do Lucinho. Eu gosto desse... Não. O cheiro do papel mesmo, né? Não, mas também é legal. Mas assim, no sentido de assim, nossa, cara, beija a sua Bíblia, cheira a sua Bíblia, né? Abraça a sua Bíblia, ora com a Bíblia. Eu amo orar com a Bíblia. Nós estávamos em devocional ontem mesmo pela manhã lá com os pastores. A gente tá orando aqui, eu deixo ali um versículo aberto, aí Deus me leva um, já abro ali. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então isso é poderoso. Então essa consciência entre a Bíblia e a presença de Deus é muito importante. Mas comece a ler o Novo Testamento. Dê o alvo a esse novo convertido, lê o Novo Testamento, pelo menos aí no primeiro ano de convertido. E esteja disposto a tirar as dúvidas. Vão surgir muitas dúvidas. Que a igreja tenha essa plataforma, essa abertura de outros mestres que amem ensinar as escrituras. Eu diria isso. É muito bom. Porque esse é o lance, né? Às vezes também a gente dá essa... Não, lê lá, de tal a tal. Volta, cara. O que é? Eu não sei fazer isso, tá? Então, beleza, então senta aqui. Na igreja, direto, acaba a pregação, eu desço, a galera vem falar e tal. E é bom isso, porque demonstra fome. Muito bom. Demonstra fome, cara. Porque a gente tem uma forma de escolher, não sei se seria a melhor palavra, mas identificar as pessoas que a gente vai discipular naquele momento. Porque assim, ó, tem muita gente pra gente discipular. Isso é logicamente, mas a gente tenta sempre ser muito pontual por conta da demanda de pessoas que tem. Então, o que eu faço? Eu aprendi com o Douglas. Chego numa roda e falo, gente, eu li o livro tal e o livro tal me marcou de forma absurda, cara. Muito bom. Beleza, tem 10 lá, 3 compra o livro. Aí falou, mano, comprei lá e tal. 2 chega em mim e fala, cara, tô lendo. Você já fala, opa. Dos 10, esses 2 demonstrou fome. Então esse é o lance. Pô, cara, nós estamos com um grupo de novo convertido. Gente, ó, essa semana a gente vai se dispor a ler 5 capítulos de Mateus, um exemplo. Pastor, eu li aqui o capítulo 3... não entendi. Cara, peraí. Ele leu, velho. Né? No nosso contexto, tem muita gente que não consegue cumprir. Então, essa é a realidade. Eu acho que muito esse bom. é o lance de estar disponível para poder corresponder também às dúvidas. Isso, porque também ficar respondendo o que ninguém tá perguntando. Não adianta. Pra quem não tá interessado. E vai também esquecer, não dedicando em cima daquele que não quer. O discipulado é diferente do apacentamento, né? Nós apacentamos no sentido assim, poxa, pelo púlpito, pelas aulas, poxa, ali no ambiente, pela oração. E toma à disposição. Um problema quando acontece, o cara procura. Agora, o discipulado é aquele que quer ser como Cristo, é aquele que quer servir na obra junto. É o cara que vai estar mais próximo mesmo. Obrigado, meu amigo. Poxa, eu que agradeço. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Desculpa te tirar da sua correria, da sua loucura lá. Que isso. Foi um grande prazer. É sempre um prazer. Sempre agradece muito, porque a gente sabe como é que é a correria do lado de cá também. Como tá a igreja, agora com a escola, todas as coisas. Mas obrigado por mais uma vez ter nos abençoado. E que Deus possa fortalecer, dar vigor para vocês. Que vocês continuem com essa mensagem. Principalmente em relação à paternidade, maternidade. E essa responsabilidade da igreja com o órfão, com aquele que não tem pai, não tem mãe. E que vocês continuem sendo esse referencial. Amém. Obrigado de coração. Eu que agradeço, foi um Deus prazer. abençoe. Que seja o primeiro de muitos aqui no Teologia Pra Quê. Amém. Muito bom. Obrigado. Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero de verdade que esse podcast tenha te abençoado de alguma forma. Não se esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo algum feedback. Manda também para aquela pessoa que precisa aprender um pouquinho mais sobre teologia e compreender como que ela se aplica ao contexto pastoral, ao contexto de paternidade. No mais, Deus abençoe vocês e não se esqueça, hein, gente? Você é uma cópia de Jesus. Valeu!